Queridos, esse é um tema que eu vinha ansiando falar com vocês, porque é um tema extremamente importante para a nossa realidade, muito, muito importante para a nossa realidade. É algo que a gente precisa, de fato, estudar, precisa aprender, precisa levar em consideração aquilo que a palavra de Deus diz, porque é uma realidade que alcança todos nós. Não há ninguém que não passe por crises de ansiedade. Alguns é uma ansiedade leve, outros é uma ansiedade um pouco mais severa, mas o fato é que o ser humano ele lida com isso, né? E agora, nesse momento em que a gente está vivendo, agora na realidade, não só do Brasil, mas do mundo, esse problema ele se agrava mais ainda, né? Esse problema ele piora um pouco mais por causa de tudo que vem acontecendo, o medo que as pessoas sentem, né? O medo de sair nas ruas, o medo de contrair o vírus e morrer, né? De ser internado, de ser entubado. Essa é uma realidade que as pessoas estão lidando com ela, estão tendo que lidar com ela, e talvez nem todos tenham as ferramentas certas para lidar com esse tipo de situação, tá bom? Então, assim, eu queria tratar com vocês. Nós já vimos causas, aquela coisa toda, essa parte técnica toda nós já vimos. Hoje eu queria trazer algo assim mais esperançoso a vocês, tá? Eu queria trazer um texto da palavra de Deus que a gente vai lidar com isso. Eu vou ler o texto mais uma vez, né? Nós já lemos já, mas eu vou ler mais uma vez. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, nós vamos dividir esse texto, querido, da seguinte maneira, tá bom? Nós vamos dividir esse texto em três partes, basicamente. O que nós devemos evitar, o que fazer para não viver ansioso e qual é a consequência de tornar nossas petições conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica, com ações de graça. Eu queria tratar disso com vocês porque eu creio que nós temos aqui uma orientação bíblica muito útil, muito propício para a nossa realidade, tá bom? Então vamos lá. O que nós devemos evitar? O texto diz, é muito claro: não andeis ansiosos. Tá? Engraçado que é um mandamento de Deus para nós. Isso começa a ganhar significância, importância, porque é um mandamento para nós, entendeu? Deus está ordenando ao seu povo, no caso Paulo está escrevendo aqui para os crentes de Filipos, está ordenando ao seu povo que eles não devam viver ansiosos. O que estava causando a ansiedade lá na igreja de Filipos eram duas coisas: era um problema interno, uma confusão lá entre duas irmãs, e um ataque que estava vindo de fora, de falsos mestres com relação à igreja. Então essas duas situações estavam deixando a igreja ansiosa, preocupada, e Paulo dá uma ordem à igreja: não andeis ansiosos por coisa alguma. Bom, o que significa, querido? Tá? E o que significa não andar ansioso? Significa que nós não devemos andar preocupados, ansiosos, que nós não devemos ponderar ou meditar demais nas circunstâncias. Significa que não devemos viver angustiado pelas preocupações da vida. É isso. Fácil de dizer, mas eu tenho consciência que não é tão simples de viver. O fato é, a ansiedade é um problema generalizado, e a ansiedade, ela adoece uma pessoa. Se eu não tenho as ferramentas necessárias para lidar com ela, se eu não consigo vencer a ansiedade, se eu me permito viver ansioso, eu posso, a partir da ansiedade, causar outras doenças na minha própria vida, entende? Então nós temos uma palavra que diz para não andar ansiosos. É lógico que Deus não diria para nós não andar ansiosos se Ele não tivesse uma saída, uma solução para isso, né? Olha, querido,
eu vou tentar ser compreensivo na medida do possível, porque a preocupação, ela demonstra que nós não estamos confiando suficientemente, né, que Deus está no controle. Eu sei que é complicado hoje ensinar isso, mas a verdade bíblica é que se eu tenho certeza, se eu tenho consciência que Deus está no controle da minha vida, na direção, a despeito das circunstâncias que eu estou vivendo, se eu tenho consciência de que Deus está no controle, que a minha vida está sendo dirigida pelo Senhor, é mais fácil eu vencer a preocupação e a ansiedade, entendeu? Essa preocupação demais, essa ansiedade, ela demonstra, querido, uma certa falta de certeza, de fé naquilo que na direção de Deus para a nossa vida, no controle de Deus para a nossa vida. Isso revela que nós não temos certeza de que Deus proverá aquilo de que precisamos no tempo certo. Alguém disse que preocupação é encarar os problemas confiando em si mesmo ou com autopiedade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de confiar em Deus. Olha, eu sei que falar para uma pessoa que está ansiosa demais, preocupada demais, com problemas reais ou fictícios, a ansiedade não leva em consideração se o problema é real ou fictício, dizer a ela que ela não confia em Deus, dizer a ela que a ansiedade reflete mais um foco exagerado no problema, ou talvez uma autopiedade, ao invés de confiar exatamente no Senhor. Eu sei que não é fácil, querido, mas eu tenho que dizer a vocês, preocupar-se é não crer nas promessas que Deus faz em sua palavra. Isso não significa que nós não devamos dar atenção aos problemas que nós enfrentamos quando passamos por dificuldade na vida. Significa que nós não seremos controlados por Ele. Eu falei a vocês na semana passada e falei já hoje, que a ansiedade ela pode acontecer em níveis diferentes. Eu posso estar ansioso porque eu estou na expectativa de comprar alguma coisa, de fazer alguma viagem. Eu posso estar ansioso porque eu vou fazer um concurso e sabe, isso causa uma expectativa e essa expectativa gera ansiedade na gente. Eu posso estar ansioso com medo de ter alguma doença porque estou sentindo alguma coisa e essa ansiedade ela vai aumentando e eu não tenho coragem de ir ao médico para fazer exames, mas fico receoso de estar com problema e isso causa ansiedade, preocupação. Então, há muitos níveis de ansiedade, querido. E há aquela ansiedade paralisante, aquela ansiedade que deixa a pessoa paralisada, estagnada na vida, tá bom? Então, eu queria lidar com você, tentar trabalhar contigo, tentar trazer um conselho bíblico para você que está nos ouvindo. Eu quero te dizer, querido, que você vai ser desafiado a crer na palavra de Deus, você vai ser desafiado a confiar no Senhor, e não há outro meio de vencer a ansiedade, pelo menos biblicamente falando, né? A não ser que você deposite totalmente a sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor, tá? Olha só, me permita ler um texto que eu creio ser muito importante para tratar do que nós vamos colocar aqui diante de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, olha, portanto, minha palavra é a seguinte, não fiquem preocupados a respeito de coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos no céu, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósito, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês?
E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Observe, querido, que o Senhor Jesus Cristo trata aqui da ansiedade como uma atitude de pequena fé. Isso é bem interessante, entendeu? É falta de fé. É falta de fé, tá? Às vezes a pessoa, mas é porque tu não sabe o que eu estou passando. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente, talvez eu não saiba. Mas o Senhor Jesus Cristo está orientando aqui um povo, e Ele diz, olha, viver preocupado com isso manifesta pequena fé. Gente de pequena fé, né? Ele segue do versículo 21, portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Queridos, eu ficaria apenas aqui nesse versículo, porque eu tenho esse versículo como algo assim de uma importância sublime para a nossa realidade. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui para povão mesmo, sabe? As pessoas que o acompanhavam, que o seguiam, em parte era gente simples, pobre, alguns escravos até, entendeu? Alguma gente dessa natureza. Não é desmerecendo, é para que você tenha noção que ele não falou isso para pessoas ricas, para pessoas bem-sucedidas na vida. Falou isso para gente necessitada, falou isso para gente que, como nós hoje, entendeu? Pessoas que estão ali ganhando o pão de cada dia, no dia mesmo ali, entendeu? Trabalhando à noite para comer amanhã. Então, mas o conselho é esse: não viva ansioso, não viva preocupado, não gaste o seu tempo se preocupando, entende? Você está hoje ocupando o seu tempo com a realidade de amanhã que você nem sabe qual é que vai ser. Talvez você imagine que seja uma realidade difícil, complicada e tudo, mas você está se preocupando, se ocupando antecipadamente com um dia de amanhã, entende? Ele diz, olha, não façam isso. Esse texto, querido, ele tem uma importância muito grande, porque ele traz aqui uma prioridade, e às vezes, eu não estou dizendo que isso é a causa de toda a ansiedade, eu não seria louco para dizer isso, mas às vezes, nós invertemos de tal maneira as prioridades de Deus para a nossa vida, que a consequência natural disso é a ansiedade. O Senhor trata aqui do que comer, do que beber e do que vestir. Observe que ele não está tratando aqui de luxo, de regalias. Não, ele está tratando aqui de coisa básica, comida, roupa e bebida. É o que há de mais básico para o ser humano, entendeu? Ele está dizendo, olha, não viva preocupado com essas coisas, não gaste o seu tempo, não perca a noite de sonos, preocupado com essas coisas. Mas por que as pessoas fazem isso, querido? Porque elas invertem as prioridades espirituais. Olha, irmãos, veja, ele diz o seguinte, olha, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Você observa que há uma prioridade na vida do ser humano estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. A prioridade é o reino. Quando ele diz o reino e a sua justiça, querido, isso engloba a vida cristã de maneira geral, entendeu? Isso engloba as disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, congregar, o evangelismo, essa coisa toda da vida cristã, tempo devocional com o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, olha, priorize isso, coloque isso em primeiro lugar.
não coloque o anseio pelas coisas em primeiro lugar. Esse anseio deve vir em segundo plano. Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro o seu relacionamento, primeiro a sua vida com Deus. Depois é que você vai... Na verdade, a promessa de Deus é que se eu fizer isso, se eu colocar o reino em primeiro lugar, se eu priorizar aquilo que Deus quer que eu priorize, Ele promete nesse texto aqui de Mateus 6, querido, me dá as coisas que eu preciso. Eu sei que não é uma forma muito espiritual de lidar com o texto, mas eu sempre penso nesse texto como quase como uma operação comercial, entendeu? Deus está dizendo o seguinte: olha, priorize o meu reino e a sua justiça, cuide do reino e da justiça, faça o que tem que ser feito, faça aquilo que de fato é importante, dê prioridade para aquilo que de fato é importante, valorize aquilo que de fato é importante, cuide disso para mim, que eu cuido da tua vida. Eu sempre que eu leio esse texto, querido, eu olho para ele dessa forma. Eu o vejo dessa forma. Muitas vezes nós vivemos ansiosos porque nós invertemos. Nós colocamos as coisas em primeiro lugar e, se sobrar tempo no final do dia, cansado, exaurido pelo dia, pelas preocupações, aí nós vamos tentar orar, aí nós vamos tentar ler a Bíblia, aí nós vamos tentar fazer alguma coisa para Deus. Mas primeiro nós cuidamos de nós. Primeiro nós cuidamos do que comer, do que vestir, do que beber. Primeiro nós pensamos nas viagens a passeios, nós pensamos no smartphone que a gente precisa comprar, no celular novo, no computador novo, na televisão nova. Então, quando eu me gasto e eu me dou em prol dessas coisas, tentando angariar alguma coisa, né, só depois é que eu vou tentar de alguma forma dar um pouquinho do restante das minhas forças para o Senhor. Isso é inverter, querido, as prioridades bíblicas, as prioridades de Deus estabelecidas pela nossa vida. Não estou dizendo que você deva parar de fazer o que você está fazendo. Não estou dizendo que você deva sair do emprego e orar e evangelizar, a não ser que Deus te chame para isso. Não é isso não, irmãos. É possível, mesmo numa vida agitada, dar a Deus prioridade. Deus sabe que você precisa trabalhar. Deus sabe que você precisa sustentar a casa, que você precisa cuidar dos filhos. Deus sabe que você precisa estudar. Isso tudo é levado em consideração. Observe uma coisa interessante: Deus não chamou ninguém que estivesse sem fazer nada para lhe seguir. Os discípulos todos eram trabalhadores. Todos eles foram literalmente achados no seu lugar de trabalho e dali tirados para seguir a Cristo, entende? Isso é uma boa dica. O Senhor não tem muito prazer. Paulo já disse, né? Se alguém não trabalha, então não coma. É necessário que a gente se esforce, que a gente coloque o pão na mesa dos filhos, tá bom? Agora, isso não quer dizer, querido, que você vai se doar 100% a essas coisas, não deixando nada, nenhum tempo para Deus. Porque aí você faz das coisas um Deus para si mesmo. E a consequência natural disso é uma vida de ansiedade, é uma vida preocupada, o tempo todo. Melhor é confiar no Senhor, melhor é você buscar a presença do Senhor, melhor é você priorizar o reino, irmãos, o reino. Olhe, eu posso citar exemplos bíblicos disso. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. Daniel era uma pessoa muito importante na Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor. Tinha funções muito importantes. Mas a Bíblia diz que 3 vezes por dia, ele ia para sua casa, abria a janela em direção a Jerusalém, e ali ele orava ao Senhor. Ele não ficava ali, irmãos, 1 hora, 2 horas orando ao Senhor. Não. Ele ia, se ajoelhava, fazia as suas orações, desculpa,
e voltava para os seus afazeres. Ele está priorizando o reino. Tem as suas ocupações, tem a sua responsabilidade, mas há no coração dele uma preocupação com o reino. Há no coração dele um desejo de priorizar o reino. E Deus sabe disso, irmãos. E honra quem age dessa forma. Então o que eu estou tentando ensinar a você, querido, é o seguinte: mesmo na sua ocupação, mesmo na correria do seu dia a dia, ache tempo para Deus. Faça de Deus a prioridade da sua vida e você vai achar o tempo para você orar. Eu não estou falando aqui, querido, que você tem que orar 1 hora, 2 horas por dia. Isso nem pastores oram praticamente, entendeu? Eu estou falando que você tem que ter um tempo na sua vida programado para estar com o Senhor. Ele é prioridade, então porque Ele é prioridade, mesmo na minha vida corrida, na minha muita ocupação, eu tenho um tempo estabelecido para estar com o Senhor, para fazer a minha oração ao Senhor. Eu tenho uma amiga chamada Deise Macedo, uma cantora, voz linda, mora lá em Açailândia, e eu estava no retiro com ela uma vez e ela falando, por causa do exemplo de Daniel, 3 vezes por dia ela orava ao Senhor. E ela dizia pra gente, contando pra gente lá, olha, eu estou no emprego aqui, e chegou aquele horário, meu horário de orar, ela ia no banheiro 5 minutinhos, 4 minutinhos, fazia uma oração ao Senhor e voltava. Irmãos, sair do seu local de trabalho, ir no banheiro e fazer 3 minutinhos de oração, reflete que Deus é prioridade na vida dela. Porque mesmo trabalhando, ela ainda achou um tempo para estar diante do Senhor. É isso que eu estou sugerindo a você, tá bom? É isso que eu estou sugerindo a você. Deixa eu andar um pouquinho. Nós já estamos com o horário já um pouco corrido. De onde vem a ansiedade, querido? O texto diz que vem do coração e da mente, a ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. É daqui que vem. Usando uma... né? Vem daqui e daqui, querido. Tá? A ansiedade vem disso. É lógico que ele não está falando do músculo em si, entendeu? Mas é para você entender o que ele está dizendo. A paz de Deus guardará o coração e a mente. Aqui o coração, querido, não significa apenas a sede das emoções. Significa a parte central da personalidade, o eu da pessoa, tá? E a mente, ela pode ser, essa palavra que pode ser traduzida aqui por pensamento. A palavra grega para mente aqui, noema, né, significa percepção mental e pensamento. Em outras palavras, a paz de Deus guardará nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. É o que Paulo está dizendo. Portanto, querido, se esta é a promessa, é fácil concluir que é aí que a ansiedade tem a sua origem. Mente e coração. Vou dar um exemplo de como funciona a ansiedade. Eu sei que você sabe, todo mundo já passou por isso, mas deixa eu te mostrar isso de maneira mais clara. Veja, pense numa mãe que ela está aguardando o filho voltar para casa. O filho saiu à noite e ficou de voltar lá pelas, 11 horas da noite e ele não chegou. Da meia-noite e aí o menino não está em casa ainda. E por causa disso a mãe começa a pensar, né, que aconteceu alguma coisa. No começo ela pensa em alguma justificativa para o atraso do filho. Mas o tempo vai passando, querido, e o menino não chega. Então ela começa a pensar que aconteceu alguma coisa. E querido, não precisa nem ser mãe para saber disso. Como pai a gente já pensa, entendeu? Não chegou, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Será que aconteceu algum acidente? Será que ele foi roubado? E aí você começa, querido, se essa criança não chega logo, se você não tem nenhuma informação, dependendo da sua estrutura emocional, você pira, entende? Funciona, é um medo, ninguém sabe dizer aqui se é real, se é imaginário. No geral é imaginário. Às vezes o menino está com os amigos, está com a namorada, está se divertindo e a mãe está lá angustiada, desesperada porque o menino não chegou. Às vezes ele só esqueceu de avisar que ia chegar mais tarde, entendeu? E a mãe está lá sofrendo, ou o pai está lá sofrendo. Sejam problemas imaginários ou reais, querido, os exemplos em relação a isso podem se multiplicar indefinidamente, tá bom? Bom,
Essa é a parte mais importante. O que fazer para não viver ansioso? O texto diz, querido, tornar as nossas petições conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica e com ações de graça. Não viveis, não andais ansiosos, não viveis por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E me permita citar Lord John. Ele diz que não adianta nada dizer ao ansioso, pare de se preocupar, tenha domínio próprio. Ele diz que isso é repressão, e se a pessoa tiver vontade forte, ela pode até eliminar essas coisas da sua mente consciente, mas o resultado é que elas passarão a operar na sua mente subconsciente. Entretanto, o estado repressivo, nesse caso aqui, é pior do que o ansioso. Tá? Eu não sei se vocês entenderam o que Lord John quer dizer. Às vezes, por ter uma vontade determinada, você consegue bloquear a ansiedade aqui. Só que ele diz que quando você faz isso, você manda ela para o subconsciente. E ela passa a controlar a tua vida por lá e você nem sabe o que está acontecendo. Tá? Olha, queridos, a resposta bíblica para a ansiedade não é reprimir a ansiedade, não é ficar dizendo para mim mesmo, eu não vou viver ansioso, eu não vou ficar ansioso, eu não posso. Não é isso, querido. A solução divina para a ansiedade é a oração. É a oração. Agora eu entendo, querido, que é possível que alguém diga, pastor, isso não funciona. Eu já orei e a ansiedade não passou. Eu pergunto para você, querido, e aqui eu vou fazer aqui algumas perguntas, vou fazer uma citação aqui de alguém que acha que nós somos um bando de tolos, porque eu creio que é necessário que a gente pense um pouco sobre isso. A Bíblia diz, tanto lá no texto de Mateus 6, nas palavras de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, como aqui Paulo diz, que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, mas que eu devo levar as minhas ansiedades, as minhas preocupações ao Senhor por meio da oração, que se eu fizer isso, a paz de Deus vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Bom, a resposta bíblica para a ansiedade é a oração. Mas aí alguém me ouvindo, que já passou por isso, ou talvez esteja passando por isso, e assim, pastor, eu não acredito que isso funcione. Eu já fiz isso, eu já orei e não aconteceu nada, eu continuo ansioso. Bom, é aqui que eu faço algumas perguntas, querido, e aqui eu queria que você fosse honesto consigo mesmo. Primeiro, será que a fé bíblica realmente funciona? Não seria a fé bíblica um embuste, um engodo, uma espécie de golpe, entendeu? Uma tramóia, alguém querendo lucrar em cima de ti? Aí me permita fazer uma citação que eu fiz essa citação quando eu estava pregando em Romanos, mas eu acho que ela cabe bem aqui, já que a gente está tratando dessa possibilidade. Eu estou dizendo que a resposta bíblica para a ansiedade é a oração, e eu sei que uma pessoa ouve isso, principalmente se ela já tentou isso e não funcionou, ou se ela é uma pessoa que não crê muito em Deus, ou na palavra de Deus, ela acha que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela acha que isso é tudo um engodo, na verdade. Então, olha o que alguém escreveu a respeito de nós cristãos, querido. E você vai entender por que isso é importante. A fé, eu estou citando alguém, essa pessoa escreveu um texto chamado A Fuga de Realidade através da Religião. Tá? No caso, ela escreveu a respeito dos crentes. Então, olha o que ela escreveu. A fé é só mais uma maneira de não encararmos os fatos como eles realmente são. Ou seja, a fé não passa de um tipo de fuga da realidade ou de escapismo. Olha que ele é muito sintético aqui, entendeu? Para ele, fé é apenas uma maneira de você fugir da realidade. É não encarar os problemas, é fugir deles, se escondendo na fé. Tá? Ele vai dizer mais, olha,
A religião é o melhor instrumento de fuga de realidade, o melhor esconderijo de si, porque não faz mal, a religião não faz mal, né? E faz parecer ser a melhor coisa do mundo. Por isso ela gera uma ignorância tão grande no indivíduo. Inclusive, ignorância é um caráter essencial do religioso. Irmãos, esse negócio é pesado, viu? Inclusive, religião é um caráter essencial no religioso, porque sempre evitará conhecer outros pontos de vista como maneira de defender sua fé, sua algema. Fé é uma algema, tá? E a elite social sabe disso. Não é à toa que até hoje o Estado mantém um acordo com as igrejas de estas não pagarem impostos, pois indivíduos ignorantes são mais fáceis de serem manipulados. Olha, eu vou dizer a vocês aquilo que eu disse da outra vez. É lógico, a conclusão dele não está aqui, mas a conclusão dele é a seguinte: os cristãos são um bando de imbecis ignorantes. São todos fugitivos da realidade, aprisionados em seus próprios mundinhos e capachos da elite social que os manipulam a seu bem-querer. Essa é a percepção que muita gente tem de um cristão. A ignorância é um caráter essencial num religioso. Bom, queridos, olha, por mais que eu condene a crítica, e isso é uma opinião, né, uma opinião tola, eu preciso ser honesto o suficiente para dizer a vocês que, de fato, há muitos cristãos ignorantes mesmo. Ignorantes a respeito da realidade e, mais ainda, ignorantes a respeito da Bíblia. A gente sabe disso. Há muitos cristãos facilmente manipulados pelos seus líderes. Eu poderia citar exemplos aqui aos montes disso, irmãos. A gente vê isso na televisão o tempo todo. Queridos, eu não vou me ater a isso porque não é a minha questão hoje. Mas o fato é que, para muita gente, olha, o que eu vou ensinar aqui a vocês, com relação à fé e ao ensino bíblico, eu sei que uma pessoa vai ouvir isso e vai questionar, é lógico, entendeu? Como é que você diz que a Bíblia nos ensina que eu posso vencer a ansiedade pela oração? Isso é uma fuga da realidade, é você não querer tratar o problema. É lógico, quem fala isso não crê na inspiração bíblica, quem fala isso tem a Bíblia como um livro qualquer, escrito por homens, e homens, alguns até incautos, na verdade, né? Então, se a pessoa pensa dessa forma, eu não vou tentar convencê-la a mudar a sua forma de pensar. Minha preocupação não é com essas pessoas, minha preocupação é com você que me ouve, que diz ser cristão, que diz crer na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, diz crer no Senhor. Aí minha questão é essa, entendeu? Meu dilema é esse, com você que crê. Porque se você, querido, não tem uma base para a sua fé, se você não consegue sustentar aquilo que acredita, então você é de fato um ignorante, entendeu? Você é de fato uma pessoa que é facilmente manipulado. Daí o fato, pelo menos aqui na igreja, a gente incentivar o tempo todo as pessoas a lerem a Bíblia, é lógico, é a base da nossa fé, é de onde vem toda a instrução para a nossa fé, mas também, querido, estudar um pouco, entendeu? Se inteirar a respeito do que acontece no mundo. É necessário que um cristão seja uma pessoa bem instruída. É necessário que um cristão tenha conhecimento dos fatos que estão acontecendo, entendeu? Eu tenho dito para os irmãos aqui, olha, se inteire do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Tenha consciência do que está acontecendo. E não se permita ser instruído apenas por televisão, porque a televisão hoje é um instrumento maligno, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas que tem sido usado para alienar as pessoas em relação à realidade que nós estamos vivendo hoje, tá bom?
Volto a repetir, o ensino bíblico e a resposta bíblica para a ansiedade é a oração. Eu pergunto contigo, para ti, já aconteceu contigo de você estar ansioso e orar ao Senhor e continuar ansioso? Como é que a gente resolve isso? Duas coisas, irmãos. Primeiro, é possível que você tenha interpretado equivocadamente o ensino de Paulo aqui, tá? Você leu o texto, mas não entendeu direito. E é possível que você não tenha seguido corretamente as instruções divinas. São duas coisas que facilmente pode ocorrer. Eu entendi errado o texto, ou, mesmo entendendo corretamente, eu não segui a orientação da forma como foi tratada aqui. Bom, vamos tratar disso aqui rapidamente. Me dê 10 minutinhos, querido, só para eu começar isso aqui. Eu não vou terminar isso aqui hoje, porque vai ficar complicado, vai ficar muito complicado isso aqui, porque vai ficar quebrado, né? Mas olha só, vamos lá, tá bom? Primeiro, querido, Paulo diz que devemos orar. No entanto, ele estabelece uma diferença entre oração, súplica e ações de graça. São três coisas, tá bom? São três coisas. O que Paulo quer dizer com oração? Oração aqui é um termo que é mais generalizado e ele tem a ideia, traz a ideia embutida aqui de adoração e louvor. Se você não entender isso, então já começa errado, tá bom? É preciso que você entenda que Paulo está estabelecendo aqui uma espécie de passo a passo de como eu lido com a ansiedade. Então começa com louvor e adoração. Antes de tornarem as suas petições conhecidas diante de Deus, eu preciso entrar diante do Senhor com louvor e adoração. É você entrar na presença do Senhor, querido. É você deixar de lado um pouco os problemas que estão te afligindo. Não comece com os problemas, porque tem muita gente que pensa que orar é o seguinte: Senhor, minha vida está ruim, Senhor, e aí ele já entra empurrando os problemas, tá? Paulo diz, calma, não é assim que funciona. Se você fizer isso, você está atropelando o processo, tá bom? Então a gente não começa com os problemas. Nós entramos na presença de Deus, nós tomamos consciência da sua presença, nós ponderamos na sua presença. Esse é o primeiro passo, querido. Esse é o primeiro passo. Primeiro, eu me coloco diante de Deus. Eu vou pensar em Deus, irmãos. Eu posso muito bem usar apenas a Bíblia para isso. Mas eu posso pensar na bondade de Deus, eu posso pensar na fidelidade de Deus, eu posso pensar na graça de Deus, eu posso pensar no amor de Deus, eu posso pensar na majestade de Deus, eu posso pensar na imensidão de Deus controlando todo o universo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o governador de tudo, a história está nas suas mãos. Então a primeira coisa que eu faço diante de Deus, querido, é me aperceber dessa realidade, dessa grandeza do Senhor. Isso consequentemente me leva para a adoração. Eu deixo de lado os problemas, eu deixo por um minuto os problemas ali todos. Eu não vou chegar diante do Senhor já jogando tudo diante de Deus. Não. Primeiro eu me apercebo de quem é Deus. Irmãos, esse passo é fundamental. Só quando eu estiver envolvido, sabe, nesse clima, nessa dimensão, querido, de adoração ao Senhor, contemplando a grandeza, o poder, a majestade, a glória, a graça, o perdão, essa coisa toda, só quando eu estiver com isso tomando, e quando essas coisas estiverem na minha mente, aí, querido, é que eu passo para a segunda questão. Irmãos, é muito importante, querido, muito importante que eu derrame o meu coração em adoração ao Senhor. Muita gente não consegue fazer isso, querido. Muita gente não consegue chegar diante do Senhor e mesmo com problema, mesmo com dor, mesmo com luta, adorar o Senhor, refletir na grandeza. Nessas horas, querido, é bom um conhecimento bíblico, é bom você conhecer a história bíblica, é bom você conhecer o agir de Deus na história do povo de Israel, é bom você saber que Deus governa, que Deus reina, porque essas coisas precisam encher tua mente, o teu coração, para que você possa lidar com a ansiedade.
Só depois, querido, que nós derramamos o nosso coração em adoração, é que nós passamos para o segundo passo. Primeiro eu esqueço os meus problemas e eu foco em Deus. Aí, querido, no segundo passo, uma vez que eu fiz isso, uma vez que eu estou ali envolvido com a presença do Senhor, é que eu vou apresentar a Ele as minhas súplicas. As minhas súplicas aqui, querido, são as necessidades específicas. Agora é hora, e não é para ser, não é para generalizar, é hora de ser específico. O que é que está causando a ansiedade em você? O que é que está afligindo o teu coração? É nesse aspecto, nesse ponto da oração, que você vai colocar isso diante do Senhor. E não adianta você generalizar, é necessário que você seja específico. Primeiro o louvor, a adoração, essa meditação na grandeza do Senhor. Depois que você estiver a meditar, depois, isso pode requerer um certo tempo, querido. Isso não é, eu vou já falar sobre isso, né? Isso não é uma coisa mecânica. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, eu Te louvo, eu Te agradeço, amém. Agora deixa eu colocar o que está agoniando meu coração. Não funciona dessa forma, irmãos, tá bom? Não funciona dessa forma. E quando você estiver colocando as suas súplicas, querido, diga para Deus o que de fato está acontecendo. Qual é o motivo da ansiedade? O que é que está afligindo o teu coração? Sim, nessas horas você derrama o seu coração diante do Senhor, colocando para fora aquilo que está te oprimindo, aquilo que está causando ansiedade. E por último, irmãos, depois que você fizer, depois que você adorar, depois que você louva o Senhor, depois que você apresenta a Ele as suas súplicas, então venham as ações de graça. Eu vou encerrar essa parte aqui, tá bom? Como alguém disse, querido, Paulo não está interessado aqui em formalidades e cerimônias. Novamente, não é aquela coisa mecânica, é para adorar, né? Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é Deus... Tá, amém, agora deixa eu colocar aqui a minha súplica diante do Senhor. Não é isso, querido, tá bom? Não é assim que funciona. Muita gente erra, muita gente tropeça nesse processo, porque não consegue. Ele está tão angustiado que o que ele quer é só colocar as coisas para fora. Às vezes Deus aceita isso, querido, mas Paulo está descrevendo um processo aqui, e eu preciso levar em consideração, se eu quero a resposta a promessa que ele está me dando aqui, então eu preciso seguir o processo que ele está estabelecendo, tá bom? Então vem as ações de graça. Olha, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Se ao orar você tiver algum ressentimento contra Deus no seu coração, você não pode esperar, querido, de Deus a paz que vai guardar o teu coração e a tua mente. Se ao se ajoelhar diante de Deus, você sente que Deus está contra você, é melhor você se levantar. Por quê? Porque nós não podemos ter qualquer dúvida em nosso coração sobre a bondade de Deus. Não pode haver qualquer indagação ou desconfiança. Nós devemos ter certeza, nós devemos ter razões positivas para dar graças ao Senhor. Muita gente não consegue dar graças ao Senhor. Muita gente. Deixa eu compartilhar uma coisa contigo. Eu aprendi que um dos processos mais marcantes da oração é o dar graças. Sabia disso? Minhas orações hoje, elas são recheadas de ações de graça, querido. E quanto mais você dá graças, mais você encontra motivos para dar graça. É impressionante, é impressionante. Eu aprendi isso, irmãos. E às vezes eu tenho 3 momentos de orações por dia. Isso não é todos os dias religiosamente, porque tem dias que, como hoje, né, que eu saí de manhã cedo para a Imperatriz e cheguei já no final do dia, e sem tempo para quase nada, cansado. Para você ter uma ideia, eu ainda nem orei hoje ainda, entendeu? Quase que eu nem vim para cá. Então foi um dia atípico. Não, quando eu vou à Imperatriz, quando eu vou e volto no mesmo dia, é muito complicado para mim fazer alguma coisa lá, né? Então, há dias que não dá, mas no geral são 3 momentos de orações por dia. E esses momentos de orações, que eles são recheados por ações de graças.
Se você não consegue dar graças por nada, querido, se você vem para a sua mente procurar algum motivo para dar graças e você não tem, não consegue achar, eu queria te dar uma razão muito, muito clara para você dar graças ao Senhor. Eu sempre falo, eu agradeço a Deus o que Ele tem feito na minha vida, mas eu sempre finalizo dizendo o seguinte: Senhor, acima de tudo isso, eu quero te dar graças por Jesus Cristo, por tudo que Ele fez na minha vida, pela sua morte naquela cruz, porque Ele desceu do céu, se fez carne, morreu naquela cruz no meu lugar. E eu começo, querido, a repassar na minha mente, colocando diante do Senhor toda a obra de Cristo, todo o sacrifício, a renúncia, entendeu? O esvaziar-se de si mesmo, o amor de Deus tão grande. A Bíblia diz que Deus me amou antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, toda esse ensino bíblico é útil para que eu dê graças ao Senhor e eu tenha motivo de sobras para dar graças ao Senhor. Então, recapitulando, querido, muito rapidamente, eu louvo e adoro ao Senhor, eu coloco diante dele as minhas petições, especificamente o que está acontecendo, e eu dou graças ao Senhor. Esse é o processo. É simples, mas não é fácil de ser colocado em prática. Mas eu te digo uma coisa: se você quiser experimentar a paz de Deus, infelizmente o tempo não vai dar, eu me atrasei muito aqui no começo com problemas com a internet, eu concluo isso semana que vem. Se você quiser experimentar a paz de Deus, está aqui um desafio para você. Vá para diante do Senhor e esqueça seus problemas por algum tempinho. Contemple a Deus, querido. Lembre-se do ensino bíblico a respeito de Deus, de quem Ele é, da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua glória, da sua majestade, da sua soberania. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Depois que você tiver derramado o seu coração em louvor e adoração ao Senhor, então você coloca diante dele os seus problemas. Especificamente, querido, não de maneira generalizada, mas especificamente. E por último, você dá graças ao Senhor. Faça isso, querido, todos os dias. E você vai perceber que de fato a palavra de Deus ela é poderosa. Ela não é engodo. Ela não é engano, ela não é um embuste. É a palavra do Deus eterno, do Todo-Poderoso, e que tem poder sobre a nossa vida. E se nós obedecermos a ela, da forma como ela é nos ensinada, nós encontraremos resposta, porque essa é a promessa de Deus, querido. Tá bom? Eu vou finalizar, querido, porque nós já passamos do nosso horário, tá? Rapidinho aqui, deixa eu te fazer um pedido. Nós finalizamos aqui. A semana que vem eu faço uma recapitulação básica e eu continuo aqui na sequência do nosso estudo, tá bom? Mas deixa eu te fazer um pedido, querido. Se você acha que isso pode te ajudar, ou pode ajudar alguém, por favor, compartilhe o vídeo. Marque alguém. Principalmente se você conhece alguém que precisa ouvir de uma palavra assim. Marque essa pessoa, para que ela ouça a palavra, tá bom? Ou se você acha que pode, tente reproduzir isso aqui, a essência da ministração. Tente levar isso para a pessoa. Lembre-se, querido, não é o teu poder que vai ajudar a pessoa. Eu não confio no meu poder, irmãos, eu não tenho poder para te ajudar. Mas eu confio na palavra. É a palavra de Deus. Se obedecida da forma correta, ela vai produzir aquilo que está sendo prometido. Não sou eu que estou prometendo isso, é Deus. É a sua palavra. Então Ele vai sim tornar isso uma realidade na tua vida, tá bom?